Bom dia, bom dia, bom dia, espero que todos estejam bem. Hoje é quarta-feira, dia 27/4/2022. Estamos mais um vídeo contando os percalços do financeiro, da política e os bastidores da vida. Bom, meus queridos, antes da gente começar a entrar falando de dinheiro, essas coisas, vamos bater papo um negocinho com vocês. Ontem eu recebi um convite, em cima da hora, mas recebi um convite para conhecer um centro de Umbanda. E eu fui, com todo amor e carinho, conhecer-lo, o centro. Cheguei lá no centro, muito bom, lugar bem isolado por causa de barulho, então você sabe, dá para perceber que não tem barulheira, né? Não vai ter vizinho reclamando, tudo mais. É um lugar bem centralizado, que tem lugar para estacionar, para parar os carros e tudo mais. É interessante. Então a estrutura é muito boa de parte externa. A parte interna também é bom, um barracão gigante, enorme, muitas cadeiras, coisa assim de 100, 150 cadeiras, mais um lugar lá com vários médios. Eu acho que devia ter uns médios de atendimento, pelo menos uns 20 médios de atendimento ali, parece que tinha. E eu fiquei ali olhando, né? Fui lá para rever, né? Porque eu sou desse meio de Umbanda, né? Então já conheci bastante centro, já conheci bastante lugar. E eu fui conhecer. Chegando lá, conhecendo lá, eu pude verificar, olhar, ver o que tem, o que não tem, como é que tem de estrutura. Falei, poxa, bacana, né? Que é um lugar interessante, porque normalmente os centros, eles colocam um monte, colocam aqueles altares gigantescos, aquelas coisas, toda cheia de coisa, em volta do centro inteiro. Lá não. Lá é só no fundo mesmo, que tem tipo umas prateleirinhas que colocou uns altares para os orixás, por exemplo. Então é uma coisa bem simples e daria para usar o barracão para o que precisar, o que for fazer. Eu achei ótimo isso aí, incrível. Bom, vamos lá. Peguei a fichinha, cheguei lá no coisa, quem escolhe são os próprios consulentes com quem quer passar. Achei bacana isso aí. E aí eu fui e falei pro homem, olha, é a primeira vez que eu tô vindo aqui, escolhe pra mim, pode escolher. Ele escolheu o dele mesmo. Ele escolheu o dele mesmo, ele me deu o dele. E aí eu fui descobrir que ele é o marido da dona da casa, da mãe de santo, que é a mãe total. E tanto é que a entidade dele chama pai e não sei do que lá, mas beleza. Então tem a pai e a mãe, que é um casal. Moço, se eu tivesse ido quando eu era médium, começando, eu ia ficar encantado, ia ficar feliz, eu ia ficar assim surpreso e maravilhado. Mas como vendo espíritos e já batendo o olho, já sabendo se é ou se não é, conhecendo agora, vendo como é que funciona, eu fiquei desolado. Aí eu falei assim, cara, nossa, o que está acontecendo comigo? Alguma coisa está acontecendo comigo, porque eu tenho certeza que em outras épocas eu ia achar incrível, maravilhoso. E aí começou a vir reflexão na minha cabeça, aonde eu falei assim, será que é assim que um ateu, por exemplo, que estuda muito, quando vem no centro, fala, cara, isso é uma mentireza, um mundo de mentira, um monte de palhaçada, eu não quero saber disso? Será que é isso que acontece? Eu fiquei com essa dúvida, porque dá a entender, tá? Bom, eu vou contar pra você como é que foi. Cheguei lá, a pessoa falou, olha, não sei o que, você veio aqui, o que você tá precisando? Eu falei, o que eu preciso não, mas o que eu gosto é de receber bênção de Deus, a bênção de Deus. Então tá bom, e vamos daqui, vamos de lá. A hora que acabou, ele ficou perguntando, mas você não precisa de alguma coisa, você deve estar preocupado, você tá preocupado, que eu tô vendo que você tá preocupado. Eu não tô preocupado, gente. Eu tô preocupado com o apocalipse. Moça, e o que ele vai fazer para resolver o negócio do apocalipse? Não vai fazer nada, né? Mas eu fui vendo que ele queria que eu falasse que eu tinha algum problema, para ele poder ser a solução do problema. Aí eu lembrei que eu tinha uma dorzinha, eu tô com uma dorzinha aqui, bem nesse músculo, embaixo desse osso, que vem daqui, da clavícula, bem aqui embaixo, bem aqui, deu um tipo de uma distensãozinha.
uma distensão bem aqui, ó. Olha, peguei o músculozinho bem aqui, ó. Deu um tipo de uma distensãozinha aqui em mim. Falando isso aí, eu preciso fazer acupuntura. Eu sou preguiçoso. É porque não fica doendo. Ele dói quando eu pego... Eu mexo com alguma coisa e ele mexe nesse nervinho. Aí eu lembro dele. Se não. Tipo assim, agora não tô sentindo dor nenhuma. Mas se eu mexer em algum jeito diferente, ou carregar alguma coisa, esticar mais pra trás, fazer alguma coisa, eu sinto alguma coisinha de fundo. Porque ele saiu do lugar. Aí eu falei assim, olha, eu tô sentindo uma dorzinha tal aqui. Então ele falou assim, eu falei, vou arrumar alguma coisinha, né, pra ele fazer um benzimento, né? Então eu venho com o preto velho, tava incorporado preto velho. E aí eu peguei e falei, olha, tô com uma dorzinha assim assado. E aí eu fui falar besteira, rapaz. Olha o que eu fui falar. Eu falei assim, olha, então eu peguei muito peso com essa mão esquerda. Porque a pessoa, ela tinha tomado muita medicação no hospital e o rim tinha parado, então a pessoa ficou cheia de água. Então a pessoa parecia uma bexiga d'água, então ela ficou muito pesada, muito gorda. E aí, para carregar o caixão, me doeu aqui. Rapaz, por que eu fui falar isso aí, para carregar o caixão? Eu devia ter falado que senti uma dor, pegar muito peso e parado por ali. Eu fui explicar. No que eu fui falar de pegar negócio do caixão, o cara já criou aquela coisa por trás, falando que precisava fazer o descarrego. E eu fechei o olho e fiquei imaginando e só vendo a cena, o que estavam fazendo. Aí monta um de um lado, muta outro do lado. Ele pega e me agarra de um jeito como se tivesse alguma coisa dentro de mim, mas não tinha nada. Isso eu garanto pra vocês que não tinha nada. E fez tudo aquelas encenações. A outra lá com ânsia de vômitos, mas ela faz isso com todos, pelo que eu fiquei vendo antes de ser atendido. Porque eu fui o quinto a ser atendido, então quantas pessoas passaram na frente? E eu fui observando, vendo qual é que era. Aconteceu tudo, tira um descarrego, tira outro descarrego que não tinha descarrego, fizeram descarrego sem ter descarrego, colocaram demônio sem ter demônio, colocaram espírito grudado sem ter espírito grudado. Gente, a gente vê, a gente percebe, eu sei quando tem, quando não tem. Mas vamos lá. Resumo da ópera. Saí de lá com a dor aqui pior do que quando cheguei. Aí eu tive que chegar em casa, pegar uma vela, benzer eu ali. Hoje tá sem dor, tô sem dor nenhuma. Nada. Maravilhoso. Tive que eu me benzer porque eu tinha esquecido de fazer, porque quando não tá sentindo a dor, eu fui inventar de falar isso pro homem e o homem quis fazer não sei o que lá. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês que eu já tenho alertado faz tempo. Essa mistificação da espiritualidade, ela tem que tomar muito cuidado. E sabe o que eu percebo? Olha, eu tenho uma médium aqui. Eu não vou falar o nome dela, mas tem uma médium aqui. Ela acha que ela não é boa, ela é maravilhosa. Ela virou... me ajuda muito. E eu vi o trabalho dela. Eu tive a oportunidade de ir numa salinha de cura, aquela vez que eu fui na cura. Ela é muito mais médium do que esse pai de santo, por incrível que pareça. Mas você pega e fala assim, mas ela não recebe o caboclo, ela não recebe o preto velho, ela não recebe, mas ela não precisa receber, filho. Porque é muito melhor o que ela faz e eu vendo que de fato tem um espírito de luz altíssimo junto com a pessoa, do que a pessoa pegar e fingir que está fazendo alguma coisa só para falar que tem. A pessoa receber uma intuição e fazer tudo as coisas. Cara do céu. Eu vou falar uma coisa pra você. É impossível não tremer quando você está incorporado com preto velho. É impossível você ficar ereto, você incorporado com preto velho. Ele te doma de uma energia, de uma situação que você quer levantar, você não consegue. Você quer segurar suas pernas, ela fica assim, fica pulando e fica fazendo as coisas igual coisas. Você parece que você recebeu um negócio assim, um cara injetou meia hora de mal de Parkinson pra você. Você fica tremendo, não tem conversa.
Me assusta um pouco essas coisas, tá? Principalmente quando eu acabei vendo, começo a ver os espíritos, então eu consigo ver se tem ou se não tem. É triste uma situação dessa. Bom, mas fazer o quê? Faz parte, né? Vamos começar a entrar para as finanças? O que eu fico meio assim é porque agora eu entendo porque tem gente que vai e não vê que é tudo mentiraiada, não gosta, não aceita. Não é porque tem outra crença. É porque ele vai ver e coisas simples já mostram que não é nada aquilo, que não existe aquilo, que não é aquilo. E aí chamar de cura, ele tem uma sala de cura, a pessoa fica dando passe. Passe não é sala de cura, moço. Passe é passe. Só porque a pessoa está deitada, então chama de cura porque está deitada ali, eu vou fazer o passe. Sala de cura é sala de cirurgia. O espírito vem e tem que pegar e botar para quebrar. Bom, vamos lá. O dólar ontem subiu mais um monte, subiu 2,36, chegou a R$ 4,99. Cincão, chegou no cincão. E olha que bateu a máxima do cincão e depois voltou um pouquinho, ou seja, se bateu a máxima, foi 5 a máxima, e ele fechou em 4,99, ele praticamente fechou na máxima, ele não recuou nada. Coisa feia, hein? Coisa feia, hein? O preço das coisas vai voltar a subir tudo por causa do câmbio de novo. A gente rezando, tudo feliz porque tava caindo o câmbio, tá tudo bonito. De repente fala um negócio desse? É o que eu tinha falado lá atrás, meu medo. Cair o dólar rápido, depois na hora que voltar, ele volta rápido também. E aí ninguém segura. E como não vai ter mais dólar no mercado porque ninguém vai querer vender, vai querer ficar segurando, e aí já era. Eu tô achando que foi uma manobra que fizeram e gente rica fez pra comprar muito dólar e ficar numa boa, hein? Cafezinho, graças a Deus. O DAX hoje está subindo 0,6%, mas ainda está numa baixa, está 13.832, ou seja, por mais que ele esteja tentando se recuperar hoje, dando um dentinho de recuperação, ele ainda mantém a queda, ou seja, o gráfico da Bolsa da Alemanha está para queda. Então é tipo assim, desceu, dentinho, desceu, dentinho, desceu, dentinho. Então nós estamos com o dentinho. E a brasileira? A brasileira só está assim, não tem dentinho nenhum. Eu acho, não tem como saber, gente, não tem como saber, mas eu acho que tem algumas ações aí que vai ter que dar uma subidinha. Pelo menos a questão de bancos, por exemplo. Por quê? Porque quando eu subo juros, a minha margem de lucro aumenta. Por mais que eu tenha que pagar juros para os meus clientes de dinheiro emprestado, a minha margem também acaba aumentando. Mas também pode ter o calote aumentando. Então são duas situações. Mas o banco já mostrou, um dos bancos, que foi um dos que mais caiu, o Santander caiu entre os que mais caíram do índice. Ele caiu um monte. E isso porque ele teve lucro. Mas como que pode o banco, mesmo tendo lucro, cair o mundo, sendo que tem um monte de empresa tabajara com prejuízo atrás de prejuízo, subindo, subindo, subindo. Então essas são as loucuras da Bolsa de Valores. Faz parte das grandes loucuras da Bolsa de Valores. E vamos ver o que vai virar isso daí, certo? Pois tem coisas que não dá para entender. Fazer o quê, né? Empresas de energia estão numa boa, porque está subindo, tendo reajuste atrás de reajuste. A ANEEL dando autorização para poder ter reajustes gigantescos. E aí fica numa benção, né? Uzi Minas despencou 5,8%. A Vale caiu pouco, 1,8%. Petrobras caiu bem pouquinho. O resto, moço, caiu de um monte. Caiu assim, tá caindo. Magazine Luiza tá quase deixando de existir. A Magazine Luiza ontem caiu 5,2%. Sabe quanto é que tá valendo as ações dela? R$ 5,16. Chegou a valer 20, então. Pensa só na situação que tá a bichinha. Desse bobeado deve ter mais, eu não vi o gráfico. Mas eu lembro que tinha um valor bem maior que isso aí. Moço do céu. Tem empresas aí que vai abrir falência, hein?
que está caindo num preço tão grande. Olha, tem algumas empresas que para mim caiu, mas não caiu muito não. Mas tem outras empresas que caiu de um jeito que está mais baixo do que quando a bolsa estava em torno de, por exemplo, de 70 pontos. Tem empresas aqui que está mais baixo que isso aí. Tem ações que está mais baixa do que na época que deu a corona lá, que fechou tudo, que deu caos total. Tem empresas que está mais baixa. Tem um banco aqui, tipo o Banco do Bradesco, por exemplo. Tava vendo o gráfico. Ele está mais barato do que estava quando deu a grande queda do corona. São essas loucuras, são essas coisas loucas que tem na bolsa. Normalmente essas coisas loucas, elas perduram em torno de uma semana no máximo. 3 dias, uma semana. Então é capaz, nesse pico de recuperação, é capaz dessas que estão com grandes anuâncias, elas pegarem e subirem com mais força, porque é só uma pessoa com mínimo de raciocínio fazer um estudo básico, já vai ver que tá errado e que fazer o cálculo do balanço vai ver que o valor dela tá muito mais baixo do que era para estar. Aguardemos, porque na bolsa de valores realmente tem esses problemas grandes aí. E a bolsa fechou com menos 2,2 e fechou em 108.212. Vamos ver como que vai ser hoje. Eu não vou chutar, porque hoje é chutar Bard de novo. Apesar que eu ainda acredito que ela vai dar uma subida boa de uma semana, que a Bolsa de Valores vai dar uma subida boa de uma semana, e depois entra no caos do corona, caos da guerra, caos de tudo. Eu acredito que ainda vai dar mais uma subidinha. Não aquela subidona, uma subidinha para depois pegar e relaxar no caldeirão. Vamos lá, Infomoney. Dólar dos 4,60 aos R$5. O que explica a forte alta da divisa americana nas últimas sessões? A alta do dólar acumulada entre sexta e segunda foi de 5,59, mas o de ontem já viu para quanto vai, né? Em 3 dias, quase 10%. A sessão desta terça-feira voltou a ser de forte alta para o dólar, que foi desacelerando ao longo do dia, batendo 5. O avanço diminuiu após Banco Central anunciar intervenção no mercado no meio da sessão através do leilão de swap cambial. Posso falar para você? Eu não vi nada. Eu tô olhando o gráfico, eu não vi pico nenhum de queda, nem com swap, nem com nada. O Banco Central colocou à disposição swap e o pessoal fez assim... Não me interessa. Contudo, a divisa americana ainda fechou perto desse patamar. Ou seja, fechou em 4,99, bateu 5. O que afetou? Nada. O Banco Central não fez nada. Eles não estão nem aí. O pessoal está chegando no dólar, arrepiando o dólar para riba. E não tem conversa. Agora, o que pode ser? Para mim, foi manipulação para o pessoal montar o seu dinheirinho para ficar guardadinho em algum outro lugar secreto por aí, porque nem eu sei onde que estão enfiando esse dinheiro. Eu só sei que isso não é normal. Hoje é capaz de dar uma queda no dólar, não é possível subir tanto assim e não ter uma queda. Normalmente tem um fôlego, sobe, depois cansa. Porque a subida é tão grande que cansa e tem que dar aquela... para depois voltar de novo, caminhar a subida correndo. O meu nariz tudo entupido. Chega de manhã, é assim. Passa mais ou menos umas 10h30, some tudo. Aí você fala assim, rapaz, será que é rinite? Meu quarto deve ter com poeira, não é possível. Apesar que tá muito seco, muito seco, ó. Aqui, nossa, e olha que estão ligando o umidificador para casa inteira aqui para ver se funciona alguma coisa e nada. Infomoney. Alta de juros mais forte nos Estados Unidos
muda a dinâmica do câmbio e pode colocar em risco a desinflação no Brasil, diz Credit. Então o Credit está falando que essa subida do dólar é porque o pessoal está indo embora comprando títulos do governo americano. Para você comprar títulos do governo americano, você tem que ter dólar. As últimas sessões já têm sido de forte alta do dólar frente ao real, o que pode impactar projeções inflacionárias, apontam economistas do Banco Credit. Bom, presta atenção, não é o dólar que está subindo, é o real que está se desvalorizando. Então isso é um movimento do Brasil. Se fosse essa a lógica que estão falando e querendo que eu engula, eu diria, por que não acontece a mesma coisa na Argentina, a mesma coisa no Paraguai, a mesma coisa na Colômbia, na Bolívia, e todos os países, no Uruguai, todos os países daqui, por que não acontece a mesma coisa? Por que só está acontecendo no Brasil? Então o senhor me desculpa, banco, mas isso daí é um chute sem tamanho que eu estou escutando. É uma besteira sem lógica nenhuma, pois não faz sentido nenhum. Aí todos os países não têm esse problema com os juros dos Estados Unidos aumentando, mas o Brasil tem. É só o Brasil que tem. Posso falar uma coisa para vocês? Tem caroço nesse angu e precisa ser visto. Bom, e o caroço do planeta não para por aí. Saiu aqui no seguinte na Infomoney. O Bitcoin vive gangorra e vai a 37.700 e deve passar por volatilidade ainda maior. O Dogecoin reverte e cai 11,7%. Um dia 38, depois bateu 40, depois 37 e tá numa oscilação maluca o Bitcoin e o Dogecoin. Agora, como isso está acontecendo e por que isso está acontecendo, eu não sei. O que eu sei é que o cassino mundial está aberto e o povo está brincando de apostas com bitcoins. As pessoas não gostam que eu falo mal do Bitcoin, mas o Bitcoin, ele tem falhas estruturais sem tamanho, mas também tem qualidades incríveis sem tamanho. Quais seriam as qualidades? É uma moeda que você consegue não ter interferência de produtos do país. Aí o produto vendeu muito, vendeu pouco, ele segue uma norma mundial. As falhas deles, essa volatilidade e a falta de controle que tem dele, aonde compra-se e vende. Então um dia eu vou no supermercado, eu tenho dinheiro para comprar tanto produto, outro dia eu não tenho mais esse dinheiro, porque a volatilidade andou em 11,7%. Isso aí não pode existir. Ou seja, a quantidade de criptomoedas que existe, ela é muito pouca ao ponto de grandes pessoas fazendo grandes volumes fazer ela oscilar muito. Então não tem como. A estrutura parece interessante, a estrutura é bacana, mas não dá. É como se fosse o próprio ouro. Fica restrito, então qualquer movimento faz subir e descer, porque não está sobrando. Mais ou menos isso. Chutando o barco para facilitar o entendimento de vocês. Bom, o Senado aprova um projeto de lei, um PL, né, conhecido como PL, que regula criptomoedas no Brasil. A matéria tem impacto principalmente em empresas que atuam no setor de criptoativos. Ou seja, vai se legalizar as criptomoedas no Brasil. Só que tem um porém. Ao legalizar, vem o dentinho do leão. Eles vão ter que cobrar impostos, vão ter que cobrar, fazer cálculo, vai ter que fazer coisa igual de compra e venda de bolsa de valores. Eles vão ter que fazer um monte de coisa, vão ter que virar um banco para fazer as coisas que tem, para fazer esse processamento, a garantia de segurança que não vão roubar, que não vão perder, que não vai acontecer nada. Tem um monte de situação. É bom, vamos ver o que vai virar. Vai facilitar, inclusive, a moeda digital brasileira que o Banco Central falou que está criando por aí. Vamos ver para o próximo ano? Vamos ver. Eu já tô vendo a coisa fazer. Nossa, cara. Eu fico imaginando o Paulinho implantando uma moeda digital.
os brasileiros tudo lá. Ele fala assim, olha, vocês brasileiros estão trocar tudo sua moeda por moeda digital. Êêê! O banco agora não é mais real, é moeda digital. Êêê! Passa 3 meses, ninguém tem mais moeda, nossa moeda evapora, sumiu. E aí? Será que pode acontecer isso? Moço do Paulinho, eu espero de tudo. E eu rezo de muito para que nada aconteça. Isso é um chute, hein? Não tô falando que vai acontecer isso não, tá? É que quando eu vejo ele, eu tento imaginar, criar uma projeção do mais desastroso que pode acontecer. Infomoney. Microsoft lucra 16 bilhões de dólares no trimestre. Foi uma alta de 8% do seu lucro e é acima do esperado. O lucro por ação somou 2,22 e avançou 9%. Pois é, a Microsoft agora, meu querido, tudo que você vai fazer, você quer ter um Word, é tudo online. Você quer ter o seu Windows online. Você quer tudo online. E nisso de online, você tem que pagar para eles por mês a mensalidade para você ter o Word funcionando. Tá na hora de termos produtos similares ao Word, Excel, PowerPoint, que tenham as funções básicas, mínimas, que consiga funcionar com extensões que sejam abertas para qualquer lugar, pois não tem condição ficar pagando fortunas de mensalidade para uma empresa que cria um software e sai vendendo para tudo quanto que é lugar aí. E fazendo que a pessoa fica pagando aluguel. Antigamente você comprava o software e ficava lá 2, 3, 4, 5 anos, quanto você quisesse. Agora você compra o software e você tem que ficar pagando todo mês. É óbvio que o lucro dela vai lá para o espaço sideral. Só que as pessoas pobres e os pobrezinhos faz o quê? Corre para onde? O que vai fazer? E eles estão entrando no mundo do Android, hein? Aí vão querer fazer o quê? O Android do celular que é gratuito começar a ser cobrado? A maior benção que foi o cara que inventou o Android. Porque é gratuito, cara. É um negócio bacana, sem precisar ficar pagando coiseira. Só rezando mesmo, só rezando. Nossa senhora, tô ficando com ranço dessa Microsoft. Infomoney, os caras exploram demais. Isso é exploração total. Infomoney, política brasileira, vamos lá. Não se pode admitir que interfiram na liberdade de expressão, diz Bolsonaro. Depois do deputado Daniel Silveira ser condenado pelo STF por ataques à democracia, o presidente assinou um indulto individual liberando o parlamentar. E ele disse essa fala aí, ou seja, tá voltando de novo a acontecer a mesma situação. Errado ele não está, porque eu quero falar do jeito que eu tô falando aqui com vocês. Se eu fosse um canal de uns 3 milhões de inscritos, você pode ter certeza que tá o STF falando assim, Ricardo, você não pode mais fazer não, vou te botar na cadeia. Você pode ter certeza que eu estaria bem caminhando pra cadeia. Eu só não vou porque eu sou um pedaço de piolho no meio desse oceano. Eu sou o Zezinho da esquina. Mas do jeito que eu prego o porrete, falo as coisas, já era pra eu estar já na Gringolândia, lá já tava tomando nariz. Então, eu acho que essa fala é interessante. Agora tem um detalhe que nós precisamos estudar isso aqui muito bem estudado. Saiu na Folha de São Paulo. Fux, o ministro Fux é aquele que está no STS, né, no TSE, Tribunal Superior, TSE, Tribunal Superior Eleitoral. O das questões das urnas eletrônicas e tudo mais, dos militares e tudo mais. Pois bem, olha só o que saiu na Folha, é o título na Folha. Fux convida todos os ministros do STF para encontro em meio à crise com Bolsonaro. Prestem atenção numa coisa. Eu vou falar uma coisa para você. Os militares não foram fazer uma inspeção?
Só que tem um detalhe, os militares não pegam e falam assim: olha aqui eu, militar general tal, estou falando que tem problemas nas urnas. Não, eles não falam isso. Sabe o que eles fazem? Eles fazem um documento e falam: foi pontuado esse problema que pode acontecer, isso de defeito, problema, tal. Esse outro problema que pode ter invasão internacional, meio de segurança, isso aí pode influenciar com guerras, tal, invasão de países contra outros países, assim, assado, tal. Isso aqui pode influenciar não sei do que, não sei da onde, pode acontecer, não sei o que lá. Eles fazem um monte de apontamentos, justificam os apontamentos das falhas, justificam os perigos que podem acontecer, pegam e mandam como um parecer e ainda pergunta o que a instituição TSE irá fazer e executar para resolver tais problemas de segurança nacional. Eu tenho certeza que fizeram uma coisa parecida com isso. Eles mandam por escrito. Se o Fux não faz nada e joga as eleições para andar, os militares podem boicotar as eleições, cortar as eleições no meio e falar: não, essas eleições não estão válidas porque eu já apontei para o TSE no dia tal, protocolado aqui, que poderia acontecer isso de problema, e eles não resolveram esse problema. Então, nós identificamos que aconteceu esse problema e que afetou todas as eleições e vai ter que ser refeita. Pode acontecer isso? Pode acontecer isso. E eles vão fazer documentados. As Forças Armadas fazem documentado. Então, quando o cara chamou todos os ministros, é porque a coisa fedeu. Não é porque é do Daniel Silveira. Não, moça. Os militares colocaram o gajo no paredão. E outra, ele vai ter que falar amém por uma coisa que o presidente da República falou que deveria ter para facilitar a auditoria: o papelzinho saindo de comprovação. É um comprovante. É igual aquele papelzinho quando você paga uma conta, não sai o valor que você pagou? Porque se der algum problema, você pega aquele papelzinho e fala: olha, aquilo é comprovante, viu, gente? Aquilo é recibo. É recibo, chama recibo. Você vota e não tem recibo, você não tem comprovante. Você está entendendo? É isso. Tudo tem, tudo eletrônico, tudo no planeta tem recibo. Esse não tem recibo. Só tem o recibo de que você foi no lugar. Isso não é recibo, isso é um certificado. Recibo é outra coisa. Certificado é outra coisa. Eu certifico que essa pessoa esteve aqui. Isso é um certificado. Eu certifico que essa pessoa compareceu tantas vezes. Eu certifico que não sei o que, entendeu? Bom. Ai. Agora, pra gente encerrar, uma coisa que não tem nada a ver, mas tem a ver com finanças. Covid-19. Saiu na Isto é Dinheiro. Subvariante inédita do coronavírus é identificada em São Paulo. Pois bem, tá aí. Mais uma mutação, mais uma variante. E vamos que vamos, porque a novela Coronguinha parece que não parou e não vai parar tão rapidamente. Rezemos que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta. Namastê.